Olá, mais um bate-papo informativo, conhecimento, convencimento, mudança de hábito e quem sabe uma longevidade saudável. Vamos lá! O tema de hoje faz parte de uma série de vídeos em que conversaremos sobre diabetes e sua relação em todos os aspectos. A primeira parte vai ser sobre justamente diabetes e sua relação perigosa com o Covid-19. Mas vale ressaltar que farei outros vídeos, planejo inicialmente mais 3 vídeos com o intuito de poder passar para vocês informações mais detalhadas com relação à nossa saúde, especialmente focada no diabetes. Boa noite a todos, boa noite Márcia, Marisete, enfim, Risoneide, o pessoal tá entrando. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Bem-vindos e bem-vindas. Eu vou detalhar um pouquinho para vocês como que eu fiz essa divisão dessas informações para a gente estar compartilhando aqui. Afinal, tem conceito, conteúdo pra caramba, tá? E isso tudo Boa noite, Juliana. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, viu? Então a ideia é o quê? É passar material suficiente para vocês poderem irem se convencendo, modificando hábitos e desde já podendo colher benefícios, tá bem? Grande Renato, boa noite, bem-vindo. José Hashimoto, todos muito bem-vindos, viu? Antes da gente já entrar então no assunto, enquanto as pessoas vão entrando, eu peço para vocês que se estiverem com alguma questão de áudio e vídeo, por favor, me avise, tá? Bom, então a gente sabe que a gente está vivendo essa pandemia. Já tivemos quadros semelhantes, passados, tá? Pode não ter sido da mesma proporção, mas vão entender adiante que tivemos sim algumas situações semelhantes. Mas a ideia é a gente conseguir adquirir conhecimento e instrumento suficiente para tudo que tiver no nosso alcance a gente ser capaz de distanciar daquilo que faz mal, que vai piorar a nossa saúde e aproximar do que faz bem. Vou abrir um parênteses para passar para vocês um pouquinho o carinho que eu tenho com o diabetes, porque durante a minha faculdade alguns alunos podiam sair, tinham a opção de ir para outras faculdades, fazer alguns estágios complementares em áreas em que gostariam de conhecer mais, tivesse afinidade. E a área de endocrinologia foi uma área que eu sempre tive bastante afinidade. Me parecia muito simples o raciocínio, de certa forma, como aumentando um hormônio ou alguma substância no sangue, automaticamente aumentava ou diminuía a liberação da outra. Então, a maneira como funcionam os sistemas de glândulas do nosso corpo me faz muito sentido. Eu tinha um pouco mais de carinho, facilidade, apreço pela área de endócrino e foi então a área que eu escolhi fazer um estágio complementar. No caso, eu fui para a FAMEP, a Faculdade de São José do Rio Preto. Fiquei 2 meses lá acompanhando, passando no ambulatório, entre hospitais, consultas com os colegas especialistas, colegas dessa área, tá? Entretanto, assim como para mim, diante de outros problemas de saúde, como é visto, como é tratado na medicina convencional, meu foco acabou após a minha graduação propriamente em medicina. Eu queria lidar com uma outra situação, na verdade, lidar com aquelas pessoas que diante sim de doenças, elas também desejassem, com aquelas pessoas que também desejassem um tratamento um pouco diferente, não focado apenas na medicação. E aí começou todo esse processo meu de buscas, de especializações, de cursos a serem feitos em que me levasse a não necessariamente ter, por exemplo, diabetes igual ao tratamento com a hipoglicemia antioral, insulina e ponto final. Boa noite, Maria. Vamos lá. Então, contando um pouquinho a história minha, tá? De por que me levou ao caminho do diabetes, algo que eu tenho um apreço muito especial. Então, por questões pessoais, familiares, de amigos, eu vi que
para minha afinidade, para o ser, né, pelas características, afinidades que eu trago da minha vida, questões pessoais, enfim, eu, por questões, por exemplo, problema de sistema digestivo, eu procurei ajuda médica, mas o que para mim resolveu, para eu conseguir curar a gastrite, cheguei ao ponto de ter uma úlcera, eu consegui, foi justamente por um caminho em que eu fui buscar entender as outras causas que levavam ao desequilíbrio no estômago, que era a alimentação, que era completamente errada, era questões emocionais que não estavam bem resolvido. Isso eu estou me dizendo questões pessoais, problemas gástricos, tá? Então essa experiência, né, pessoal, no sentido de nem ainda voltada para a medicina, quando eu estava ainda no segundo ano da faculdade, já começou a me fazer questionar quais seriam os melhores tratamentos. Claro que isso é uma característica minha. E aí, quando eu me formei, mesmo tendo passado a faculdade, feito esse estágio complementar na área de endócrino, e eu vi que assim, queria alguma coisa diferente. Me formei e fui atrás então do que eu poderia fazer que não usasse tanto medicação. Na época, logo que me formei, pensei assim, poxa, tem homeopatia, tem acupuntura. Comecei a estudar acupuntura. Só que nisso me veio um outro curso da Unifesp, diagnóstica arquetípico transdisciplinar com o Dr. Fernando Minhardi, que é homeopata. Então eu fui fazendo esse caminho, estudando a acupuntura, fui estudando com o Dr. Fernando Minhardi, entre outros cursos como do Body Talk. Mas uma vez que eu concluí terminou o período da pós-graduação de acupuntura, eu tive a oportunidade, e havia conhecido há alguns meses, o Dr. Gabriel Cousens. O Dr. Gabriel Cousens, ele é um médico referência a nível mundial em tratamento, tá, de diabetes por uma linha natural. Então eu fui para fora do Brasil. Antes de ir para o Dr. Gabriel, estudei a terapia Gerson, aproveitei que já estava por lá. Tive um períodozinho ali de um curso e o outro e fiz o mestrado com o Dr. Gabriel Cousens. Foram 30 dias lá nesse espaço que ele tinha. Isso tem mais ou menos 7 anos atrás, tá? Bom, e aí, durante esse mestrado que eu fiz com ele, ele tem um trabalho também que desenvolve, que é o programa de reversão do diabetes em 21 dias. É um retiro que ele faz de 3 semanas. E aí, durante o mestrado que eu estava fazendo com ele me convidou. Lincoln, você não quer fazer o programa meu que eu tenho de auditoria, onde você ficaria como médico acompanhando esse programa que eu faço com os diabéticos? Eu falei assim, poxa, é uma honra, né? Só tive que me organizar várias questões pessoais, trabalho, para poder ficar lá, que ia ter um intervalo aí de 2 semanas pelo menos, e aí iniciar esse programa de 21 dias para os diabéticos, fazer esse programa de reversão. E aí, eu já tinha um carinho especial pelo trabalho do Dr. Gabriel, esse médico que tem mais de 10 livros escritos, tá? Ele tem várias especializações, dentre elas na área de psiquiatria. Ele tem um diferencial que é o que me traz mais afinidade com ele, que ele não vê justamente apenas a doença. Ele trabalha muito essas questões alimentares e também emocionais, energéticas, espirituais, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um livro que foi para mim base de estudos para poder acompanhá-lo e entender melhor esse trabalho que ele faz, do controle e reversão do diabetes em 21 dias, como ele chama o programa dele lá nos Estados Unidos, tá? Foi esse livro aqui. There is a Cure for Diabetes, né? A cura para o diabetes. Ele relata, é um livro bem completo, tem muita bibliografia, referências, estudos, tá? Tem uma versão dessa traduzida, só que está bem desatualizado. Se você não tiver dificuldade em leitura em inglês, super recomendo esse livro em inglês, que é essa edição aqui, que é a última. Revised Edition. E tem um livro em português que é, se eu não me engano, é A Cura do Diabetes através da Alimentação Viva. A Cura do Diabetes através da Alimentação Viva, da editora Laude. Recomendo esses livros, por quê? Porque é a base para a gente poder nos proteger de inúmeras doenças, não só do diabetes. Tá? Isso é consensual, inclusive, com várias outras linhas de colegas médicos. Eu pude estudar também eu fiz a pós-nutrologia, estudei com o Laí Ribeiro. São várias pessoas, vários colegas médicos, e cada vez mais vem surgindo estudos que são várias questões que está aqui no livro são incomuns com essas opiniões de várias linhas de colegas diferentes, que seguem linhas diferentes, tá bem? Então, estou contando tudo isso para dizer que eu cheguei inclusive a questionar o Dr. Gabriel. Por que você escolheu o diabetes para focar? Eu falei assim, pela prevalência. Muita gente é acometida por essa doença no mundo. E o que eu tenho percebido da minha prática é que
eu vejo as pessoas, quando a gente aborda essas questões alimentares, primeiro que a gente nunca vai focar só na parte alimentar, vai ser uma avaliação integral do ser, no seu campo físico, mental, emocional, a gente vai abordar todas as questões, mas um está atrelado ao outro. Então, para a pessoa realmente se convencer que vale a pena mudar hábitos, ela vai automaticamente mudar questões pessoais, de relacionamentos, vai trabalhar sua autoestima, e isso, para mim, de fato, vai trabalhar lá na raiz do problema. Do contrário, se a gente não trazer o olhar para essas questões, a gente vai remediar. Às vezes é necessário, tá? Mas lembre-se disso. Muitas das doenças nós quem criamos. Então essa foi minha caminhada. Aí eu pude acompanhá-la mais de uma vez em retiros e depois pude desenrolar alguns retiros aqui no Brasil, junto com a Kátia Simeonato, tá? E depois ele veio também 2 vezes para o Brasil, onde eu pude acompanhar ele mais vezes fazendo os programas de reversão de diabetes em 21 dias. No Brasil a gente chama de modulação do diabetes. Porque afinal, como que eu vejo isso, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, mas como? É milagre? É cura do diabetes? Não, são mudanças de hábitos que automaticamente conduz a pessoa para um reequilíbrio. Tem que deixar de comer vários alimentos com bastante carboidrato, bastante açúcar, que desequilibra o diabético? Tem. Mas automaticamente, você tirando o que causa diabetes, você consegue reduzir medicações e às vezes até reverter um quadro instalado. Tudo depende do momento, da saúde da pessoa, várias questões envolvidas, mas são mudanças sim do estilo de vida, de hábito, que automaticamente, sem segredo, sem milagre, conduz para uma saúde. Por isso que eu acredito nisso e eu vejo muito potencial e assisto isso acontecer em consultório e nos retiros. Tá bom? Então, para vocês que têm interesse, saber mais informações sobre isso, acompanhe meu trabalho, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube está como Dr. Lincoln Hashimoto. Eu tenho um site também que é amelhormedicina.com.br. Então, nessas mídias aí eu estou sempre compartilhando receitas, dicas práticas, para quem realmente busca uma saúde minimamente intervencionista, procurando, né, atuar nesses campos em que a gente utiliza o remédio como terceira opção em diante, vamos dizer assim, tá legal? Muito bem-vindo a todos vocês, de coração espero poder agregar o máximo possível de mudanças a favor da saúde, a favor de independência, a favor de autonomia até o último dia de vida de cada um de vocês, tá bem? Bom, então, todos muito bem-vindos, Giane, Gisele. Olha só, hoje a gente vai falar a relação do diabetes, os fatores que estão ali relacionados que agravam doenças e com o que estamos vivendo, Covid-19. Essa intersecção bem perigosa que se agrava, tá bom? Hoje o foco vai ser esse. Eu separei vários materiais para poder compartilhar com vocês. A minha ideia, como ficou extenso o material, muito rico, por outro lado, eu dividi em algumas partes. Então a gente vai inicialmente conversar sobre esse entendimento, diabetes e relação com o Covid, mas nas próximas partes a gente vai falar sobre como corrigir erros, quais são os alimentos que podem estar relacionados. Minha ideia é destrinchar bastante, isso é uma área que eu tenho estudado bastante, então não perca as outras partes. Se você está vendo isso, né, independente se agora ou em outro momento gravado, fique atento a assistir essas partes. Inicialmente meu plano é fazer em 4 partes, tá bem? Serão as terças-feiras e depois ficarão gravadas, tá legal? Peço de coração que vocês encaminhem para outras pessoas que podem se beneficiar. Curta esse vídeo, compartilhe, salve para assistir em outro momento, se não conseguir assistir ele todo na íntegra nesse momento, tá bom? Bom, então, hoje conversaremos sobre Covid e diabetes. Vamos entender um pouquinho dessa relação. Estamos falando de 2 pandemias distintas, tá? Uma relacionada ao estilo de vida, no caso do diabetes, não transmissível, e uma relacionada a esse quadro que estamos vivendo aí, pandêmico e, claro, transmissível, tá? Mas são 2 pandemias. Só para vocês terem uma noção, não sei o quanto estão familiarizados, mas no Brasil, vamos falar um pouquinho do Brasil, tá? A gente está no 4º lugar do mundo, que é onde se tem mais diabéticos.
E estamos falando em torno de 13 milhões que sabem que tem, porque olha qual é o problema. Quase metade das pessoas não sabem. Então a gente pode arriscar que sim, que a gente tem quase o dobro de pessoas. Estamos falando de 13 milhões que reconhecem, que sabem que tem diabetes. Nós estamos por volta de 20 a 26 milhões de pessoas que estão ali já oscilando com problemas de controle da glicemia. Tá? Mais metade dos então 13 milhões, mais 3 milhões em média que estão aí ou sem acompanhamento, ou ainda não sabe, ou não procura saber, também com esse desequilíbrio. Tá? Então a gente está falando aí quase metade, hein? Sem que não sabe que tem esse problema. E aqueles também pré-diabéticos são outros que também desconhecem. Olha como que é delicada essa situação. E é igual a pressão alta, o diabetes, a pessoa é algo silencioso. E a hora que vê, já está ali 7, 8, 10 anos, às vezes, fazendo alteração de glicemia. Tá bom? Quando a gente fala em pré-diabéticos, a gente está falando no Brasil em torno de 40 milhões de pessoas. É gente pra caramba, né? E vai ficar bem claro para vocês no decorrer do nosso bate-papo de hoje o quanto que o pré-diabético tem um corpo com disfunções. Ele não está trabalhando no melhor potencial dele, tá? E desses 40 milhões de pré-diabéticos, por volta de um quarto deles, 25%, se tornarão diabéticos em questão de 5 anos. Tá bem? Então, assim, é algo alarmante, é muita gente doente, é muita medicação acontecendo, é muito gasto, tá? Toda a economia. E o diabetes, quando a gente fala de crianças e adolescentes ali com diabetes tipo 1, o Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo, com mais crianças e adolescentes com esse diagnóstico, tá? E em termos de gastos com diabetes, a gente está em sexto lugar no mundo. Agora, quanto a gente está falando de gasto por pessoa com tratamento de diabetes, estamos em 10º lugar. Bom, são números para a gente começar a entender a imensidão que é o comprometimento em número de pessoas que sofrem com isso. Quem que não conhece alguém com diabetes? Então, meu intuito todo esse estudo que eu venho falando para vocês, que eu tenho focado, justamente por ter carinho e tentar abordar o maior número de pessoas. Porque as principais causas de morte são essas. Doença cardiovascular, então o diabético tem mais chance de desenvolver doença cardiovascular. Esse é um sério problema, é a principal causa de morte. Então, se a gente cuida desse estilo de vida, do que a gente vai conversar aqui, do que a gente tem conversado, automaticamente você se distancia das principais causas de morte, que vai ser doença cardiovascular, os cânceres. Eu sempre digo, já fiz várias lives, tenho vídeos aí falando sobre câncer, que até 80% dos cânceres poderiam ser evitados pelo estilo de vida, tá bem? Bom, então lembre-se sempre disso, com muito carinho. Diabetes, diabetes é tão ruim assim? É porque é silenciosa. E aí a pessoa vem com as complicações. O problema é que a pessoa não morre propriamente do diabetes, é o corpo que vai se ficando disfuncional, tendo problemas, tá? As doenças cardiovasculares, como eu disse, é a principal causa de mortes, tá? Nos diabéticos. Eu vou tentar não trazer muitas estatísticas para não tornar isso muito denso, e às vezes as pessoas ficam difíceis de visualizar. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala em retinopatia diabética, que é uma das complicações para os diabéticos, estamos falando da principal causa de perda de visão, tá? Em adultos de 20 a 65 anos, que tem o diabetes como base. Então, quando a gente estuda as causas de cegueira, a gente tem ali nessa faixa etária o diabetes sendo a principal causa. Ele vai lesionando a retina, tá bem? Então eu passo as informações para vocês para a gente conseguir falar assim, poxa, olha o que eu poderia evitar se eu cuidasse da minha glicemia, do sangue no açúcar, da minha alimentação, tá? É bem profundo, é bem detalhado isso. E, poxa, quando você fala, por exemplo, dessa questão do diabetes, né, e da retinopatia diabética, a cada 3 pessoas, né, 1 em cada 3 pessoas vivendo com diabetes tem algum grau de problema de visão. Então, você pega dos 3 diabéticos, 1 vai ter mais esse sofrimento ainda, problema de visão, tá? Doença renal, olha só, nesse estudo que eu trago para vocês aqui, dados de 54 países, mostrou que 80% dos casos de doença renal grave é causado pelo diabetes. Então, pensa, daqueles casos das pessoas que vão acabar por ter problemas renais, fazerem diálise,
ter aquele desconforto de 1, 2, 3 vezes por semana ir lá para o hospital, enfim, para o centro de diálise, fazer aquela filtração sanguínea, foi por quê? Foi por uma questão que poderia ser evitada. 80% dos casos de diálise, tá? Dos casos de doença renal grave. Olha, essa estatística, olha como é interessante, quase metade, 44% das pessoas com diabetes desenvolve doença renal crônica. Certo? Vou fixar aqui o tópico de hoje, que eu já deixei aqui no... Bom, acho que não precisa, né? A gente tem conversado bastante na necessidade. Vamos lá. Bom, outro problema comum dos diabéticos é a neuropatia, tá? Então, a amputação por problemas vasculares, a pessoa traumatiza membros inferiores, os pés, não sente porque perde aquela sensibilidade. Aí machuca o membro inferior, não cicatriza. Então, olha só, a taxa de amputação é 10 a 20 vezes mais comum nos diabéticos que na população geral. E o pé diabético, que é aquele problema de feridas, lesões que não cicatrizam e às vezes até amputações de dedos, tá? Em média, a prevalência global do pé diabético é em média 6,4%. Então, olha como que atinge esse problema nos pés. Olha quantas pessoas, olha que você pega isso de milhões, são muitas pessoas tendo problema de precisar de auxílio para locomover, ou visitas frequentes em médicos, cirurgias, dores, medicações, tá bom? Então, pensa com carinho no poder que tem o nosso dia a dia, na nossa saúde, a médio e longo prazo. Essa é a medicina que, olha, faz diferença, tá? É o dia a dia ali. É o dia a dia suando a camisa para a gente conseguir sustentar e fazer parte dessa estatística do bem, essa estatística positiva, tá bom? Então, dada essa ideia do panorama, dada essa ideia do que me moveu para entender um pouco mais do diabetes, vamos entrar um pouquinho e falar do danadinho da vez aí, esse vírus, o coronavírus, tá? A doença é dado o nome de Covid-19, né, quando tem a doença instalada, ou SARS-CoV-2, que é uma síndrome respiratória aguda grave, causada pelo Covid, no caso 2, que é o 2 identificado em 2019, por isso que se fala em Covid-19. São nomenclaturas dadas, mas podemos simplificar falando coronavírus, nome do vírus, e a doença em si vai ser o SARS-CoV-2 ou Covid-19, tá legal? Bom, o vírus, a gente não pode, às vezes, conseguir controlá-lo, mas o diabetes a gente consegue, tá? Então, lembre-se sempre disso. E quando a gente fala no vírus, a gente tem todo o nosso sistema imunológico para trabalhar em cima dele, de uma maneira que a gente deixe o nosso corpo mais preparado para qualquer relação aí com antígenos, com vírus, bactérias, fungos. Isso não tem que discutir, tá bem? Imunologia na raiz ali. É fato. Então, a gente sabe que existem algumas doenças que agravam uma vez instalado essa síndrome respiratória. A gente vai focar agora no Covid, tá? Covid-19, mas a gente sabe que isso já ocorreu em outras vezes, eu vou citar agora, logo. Então, o diabetes é uma delas. Mas por que então, me ajuda a entender, né? Vamos entender o porquê que o tal do diabetes atrapalha tanto, agrava tanto essas questões relacionadas ao Covid-19. A gente sabe que é algo novo, apesar de ter um ano quando a gente fala em medicina, um ano é pouco tempo, um ano e meio, de evolução de um novo vírus, tá? Então, assim, tudo que eu estiver falando aqui, é claro que é baseado nas pesquisas que eu fiz até a data de hoje, é passível de mudanças. Em medicina não existe verdade absoluta. Eu gosto muito de trabalhar discussões nesse assunto de uma maneira muito humilde, tá? Sem verdades absolutas. São apenas uma coletânea de pesquisas que a gente faz, uma compilação bem, bem cuidadosa para tentar trazer o entendimento para as pessoas, né? Eu, pelo menos, gosto muito de entender, mas por quê? Como que é o mecanismo que o diabetes atrapalha, meu Deus? Me ajuda a entender isso. Então, eu gosto de saber esse porquê. E isso, quando a gente entende, a gente tem mais carinho com essa máquina perfeita, tá? Um parênteses que eu quero abrir nessa história é com relação ao que a gente está vivendo em termos de pandemia, mas a gente não pode deixar de lado, tem muita coisa por trás ocorrendo. Política, questões econômicas, questões emocionais,
egos inflamados, sabe? É algo muito profundo, muito delicado, com vários vieses, influenciando tudo que chega até nós, tá? Então tem esse carinho, tenham esse discernimento de ouvir as pessoas falando, lembrando sempre de que são sempre pontos de vista, mas todos devem ser respeitados. Nunca uma discussão vai ser saudável no nível de grosseria. Então, a vida tem me ensinado que vale a pena a gente sempre ir com calma, sempre escutar, mesmo opiniões contrárias. A gente está acostumado por trabalhar com isso, tá constantemente recebendo perguntas, com bastante parcimônia, tá bem? Outro detalhe é lembrar sempre que, independente do que a gente esteja vivendo, independente do que ocorra, a gente deve lembrar que sempre há algo maior coordenando tudo isso, algo perfeito. Tão perfeito também quanto a nossa criação, nosso corpo é perfeito. Então, eu gosto muito de valorizar, incentivar uma medicina na simplicidade. Entender lá na nossa base o que traz saúde. Medo em excesso é bom? Não é. Atrapalha, tá? Qualquer extremo vai ser ruim. Muita coragem vai ser bom? Não. A gente desrespeitar as normas vigentes é ruim. A gente deve ter esse carinho com a situação que está ocorrendo. Qualquer extremo desagradável, não vai usar máscara, não serve para nada. Calma. Tá? A gente escuta muito isso na internet. É comprovado, tem benefício em algumas situações, sim. Tá? Esse distanciamento social tem estudos, tem. Se a pessoa está com aquele carga de antígeno, carga viral alta, ela tosse, ela vai expelir mais vírus. Então existe todo um equilíbrio, tá? Para a gente respeitar, para a gente se orientar. Por outro lado, a gente deve ficar no medo, não deve fazer questões em que são necessárias, mas por medo a gente deixa de fazer, ou acorda com medo, dorme com medo, com receio de adoecer, aí também já está errado. A gente deve estar tranquilo, a gente deve estar na entrega, fazendo o nosso melhor e confiando no processo associado a todos esses cuidados, tá? Não é assim também. A doença, ela não vem ao acaso, existe um porquê por trás dela. Entendam que a gente que tem contato, vê isso em hospitais e com pessoas, a gente sabe que existe algo maior coordenando tudo. Então a gente vê situações perfeitas dando errado e condutas, situações erradas dando certo. Então, calma, muita calma. Tá? Harmonizem-se em todos os aspectos, físico, mental, emocional, que independente do que você passa, vai ser mais harmônico, vai ser da melhor forma. Então, quando a gente fala em diabetes, relação perigosa com Covid, vale a pena a gente abrir um pouquinho mais e entender que assim, desequilíbrios, distúrbios metabólicos, um corpo que não está funcionando em harmonia, ele automaticamente vai tender a ter um mecanismo de defesa, de regeneração, né, novas células, de imunidade prejudicado. Se estamos falando de diabetes, se estamos falando de doenças cardíacas, doenças respiratórias, que são todas elas agravantes para o Covid, todas elas têm um porquê. E o entendimento de cima é esse. Esses desequilíbrios, de uma maneira geral, gastam uma energia do nosso corpo tentando consertar, tá? Deixa o nosso corpo enfraquecido em alguns aspectos, porque ele não está funcionando no seu maior potencial. Isso tudo corroborando com situações favoráveis, com o ambiente, um terreno biológico favorável a desequilíbrios, a doenças. Como se estamos falando de diabetes, um corpo com diabetes, somado a uma doença infecciosa, viral, pronto, combinação ali, né, o combustível e fogo. Então isso se exacerba, piora, se agrava, tá bem? Então, quando a gente estuda imunologia, a gente sabe que assim, para uma pessoa desenvolver uma doença, a gente tem uma combinação ali de um corpo com a imunidade X, Y ou Z, uma imunidade melhor ou pior, que é a somatória de vários fatores que a gente vai discutir nessas lives, e a quantidade de antígeno que chega. E aí essa é a batalha que pode gerar sintomas leves ou nem apresentar sintomas, ou sintomas graves.
por volta de 80% a 90% serão sintomas leves, independente se a pessoa tem diabetes ou não. Mas tem aquela porcentagem que vai se agravar, tá? Exceção à regra. A gente viveu, como eu havia dito no início, situações de pandemias num grau menor, mas com quais? Talvez vocês vão se lembrar. Quando a gente teve o H1N1, quando a gente teve a SARS, tá? Que é a síndrome respiratória aguda grave, por causada também por um outro vírus, também a gente viveu situações semelhantes. Agora é o Covid, tá? Então, como eu disse, a maior parte das pessoas que contraírem Covid terão sintomas leves, mas e terão sintomas leves e uma recuperação breve. Agora, já quando a gente pega pessoas com, por exemplo, mais de 60, 70 anos, cardiopatas, né, problemas cardíacos, o diabetes, doenças respiratórias, doenças crônicas, talvez, dependendo do grau, claro, tudo vai influenciar, essas pessoas vão desenvolver um quadro mais grave e pode ter maior mortalidade. Por exemplo, você já vem com um problema renal, um problema sanguíneo, vascular, tudo isso são fatores que se somam com um desequilíbrio novo com um desequilíbrio antigo que você já carregava. E aí a doença pode ter um desfecho pior. Tá? Então, vale ressaltar o quê? Que o paciente diabético ele pode estar sim mais suscetível, tá, ao estado grave. Mas como regra geral, um fato que é muito importante que a gente destaque aqui é que um diabético controlado, as chances de algo mais grave é muito menor, né? Vai aproximando de uma pessoa sem diabetes, mas é muito menor do que aquele diabético que está descontrolado. Isso faz toda a diferença, ter este manejo. Por isso que uma vez instalada a doença, a monitorização deve ser muito mais acentuada, muito mais cuidadosa. Tem pacientes que eu acompanho que a gente tem que ou aumentar a dosagem ou entrar com drogas a mais. Mas essa monitorização faz toda a diferença. Tá entendendo? E esse é o primeiro detalhe que a gente deve ficar atento. E olha, muitas dessas dicas que eu estou dando aqui, vale a pena ressaltar alguns detalhes. Um deles minha ideia é informar, tá? Como médico eu preciso passar essa informação para vocês, de que muito cuidado, não sai se medicando, colocando, retirando medicações, procure ajuda, auxílio, né, de especialistas para poder fazer isso para vocês, tá? Um outro detalhe aqui, bem legal isso que eu vou te falar agora. Essas informações que eu estou passando relacionando o diabetes com o Covid vale para várias outras doenças, tá? Focando no paciente diabético, mas de maneira geral tudo que melhora a nossa saúde vai servir para várias doenças, inclusive Covid, inclusive outras doenças que podem surgir, outras pandemias. Infelizmente eu acredito que vai sim ocorrer novas pandemias no futuro, tá? Bom, foi todas as questões que eu venho falando, tá bom? Estilo de vida, questões políticas, econômicas, quanto que a gente imaginaria que a gente estaria vivendo de olhar para o lado na rua, ver todo mundo de máscara, algo que a gente via na televisão, na China, em alguns lugares assim, a gente achava até estranho, não é mesmo? Então, que fique claro, voltando à questão ali do paciente diabético, né, do controlado e não controlado, que fique claro que esse estado hiperglicêmico, tá, esse açúcar sanguíneo elevado além do recomendado de um paciente controlado, esses altos e baixos de glicemia, que vai favorecer vários desequilíbrios, tá bem? Como, por exemplo, talvez vocês já escutaram falar nos AIDs, né, que são os produtos finais de glicação avançada. São vias metabólicas que se alteram e que, por suas razões, acabam por formar esses radicais livres, mais oxidantes, mais processos inflamatórios no corpo, tá? São proteínas que se ligam a açúcares, né? Então, esses AIDs, essas substâncias que são criadas, quando eu falo, vocês vão entender adiante nas outras partes, a importância, por exemplo, dos alimentos, se são industrializados ou não, que você está consumindo, se são lotados de açúcar e nada mais, inclusive, cheios de toda aquela química, tá legal? Então comece a entender, olha, calma, se eu consumo tais alimentos, eu produzo mais radicais livres eu inflamo meu corpo, eu tenho que gastar uma energia para o meu corpo recuperar isso. Aí pode vir um vírus oportunista, tá? Num paciente que fica ali descontrolado a glicemia, você tem o que? Liberação de citocinas pró-inflamatórias. Citocinas são substâncias, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Seriam essas substâncias que de alguma forma acabam por você liberá-las
e elas ficam circulando corrente sanguínea. E aí entra todo o nosso sistema imunológico, enfim, para eliminar e equilibrar isso. Tá? Então, eles dão até um termo para essa situação nesses pacientes em desequilíbrio do açúcar sanguíneo, que eles falam em tempestade de citocinas. É uma maravilha para uma doença, né? Para um vírus oportunista, uma bactéria. Tá? Então, todo esse estresse oxidativo vai favorecer, é claro, o processo inflamatório, tornando, no caso, o foco nosso hoje é os diabéticos, mais propensos a desenvolver doenças, quaisquer que sejam, em níveis que são desencadeadas por uma baixa imunidade, por um corpo inflamado. Tá? Então, eu gosto muito de trazer estudos, todas as informações que eu estou trazendo é baseado em estudos, tá? E mais um que eu quero dizer para vocês entenderem que assim, é coisa grande, é algo que estão olhando bastante situações para poder trazer alguma interpretação. Lembrando da humildade de todos nós em reconhecer que não existe verdades absolutas. Mas nesse estudo demonstra o quê? Por exemplo, uma meta-análise envolvendo 33 estudos e mais de 16 mil participantes, tá? Mostrou o quê? Que pacientes diabéticos que tiveram Covid-19, tá? Tiveram mais chance de desenvolver um quadro grave, chegando ao ponto de ser quase 3 vezes mais, né, 2,75, mais chances de desenvolver o caso grave do que uma pessoa sem diabetes. Tá? Risco de mortalidade. Os diabéticos quase que dobra a chance de mortalidade pelo Covid, nessa combinação de diabetes com o Covid. Então, olha só, aí você para pensar, poxa, se eu controlar meu diabetes já melhora isso. Porque provavelmente se eu for acometido, se eu não tiver diabetes, já é melhor. Se ela tiver controlada, é melhor ainda. Se ela tiver menos anos de desenvolvimento, melhor ainda. Por isso que eu invisto bastante nisso, em estimular as pessoas a entenderem que vale a pena a gente dar atenção hoje. Que em vez de a gente desenvolver um diabetes com 40, 50 anos, que seja com 70, 80, ou que não desenvolva, idealmente, né? Então, esse estado de açúcar sanguíneo elevado, uma pessoa que não controla, o diabetes que não controla, ou que não pesquisa se é diabético ou não, porque lembra as estatísticas, metade das pessoas, a gente tem no Brasil 13 milhões de diabéticos. A gente tem mais quase 3 milhões que não sabem que são diabéticos, e estão diabéticos, ou pré-diabéticos, já nessa bagunça metabólica. E aí, esse metabolismo que não está equilibrado, você automaticamente leva um sistema imunológico comprometido. Então, quando a gente fala em sistema imunológico, não sei quanto vocês estão familiarizados, mas a gente deve lembrar do quê? Dos leucócitos, dos neutrófilos, dos monócitos, macrófagos, enfim, aquelas substâncias, aqueles anticorpos, aquelas células que são responsáveis por atacar, por segurar a evolução de proliferação, replicação de vírus, bactérias, fungos. Então, olha como a questão vem antes. Uma alteração leva a outra, tá? Se níveis de glicemia controlados, se diabético ou não, a gente já tem risco minimizado nessa história toda, tá? E claro que durante o manejo de um paciente ambulatorial, hospitalar, que tem diabetes, que desenvolve, que adquire o Covid, tem que ser um cuidado grande com relação a ao controle glicêmico. São várias aferições durante o dia e correções instantâneas, tá? Tem todo um protocolo para a gente ter este cuidado, tá? E aí, uma dúvida que as pessoas me perguntam, poxa, mas doutor, por que está alterando tanto a minha hiperglicemia? Né? São várias causas que alteram a glicemia da pessoa, são várias mesmo. Por exemplo, né? Às vezes a pessoa faz uma alimentação errada. A mesma refeição, a refeição que a pessoa faz vai variar de um dia para o outro, não é todo dia a mesma refeição. E a gente, quando tem um corpo que está funcionando tudo em harmonia, você tem o pâncreas conseguindo liberar mais e menos insulina. Ele detecta que aumentou mais o açúcar. Por exemplo, foi uma refeição de muita massa, muitos pães, doces, ele vai lá, libera bastante insulina. Um dia que você come menos, né, mais salada, mais legumes, frutas de baixo índice glicêmico, você libera menos insulina. Então, com isso, você tem um corpo funcional, ele equilibra melhor. Mas se você está diante de um diabetes instalado, e claro que isso vai depender do grau do diabetes naquela pessoa, o histórico de vida que ela teve até aquele momento, quantos anos de diabetes já tem, vai ficando cada vez mais difícil o tratamento e esse controle. E aí, uma vez a pessoa muda a alimentação do dia para o outro, isso altera a glicemia. Isso pode favorecer hiper e hipoglicemia. Tá? Outra questão que ocorre muito erro das pessoas que levam essa hiperglicemia, né? O esquecimento de medicações. Às vezes as pessoas esquecem,
né? Esquecem de medicamento via oral, esquecem da insulina, às vezes erram a dosagem, tá? Então tudo isso é muito bom, muito importante ficar atento. Para quem aplica insulina, é importante variar o local da aplicação, porque se você aplica no local que a gente chama assim, que já tem aquela alteração ali da taxa cicatricial, né, que a gente chama de lipodistrofia, a pessoa que aplica sempre no mesmo lugar é mais chance disso acontecer, por isso tem que fazer o rodízio, né, da aplicação de insulina. Isso pode alterar a absorção da insulina, todo o mecanismo de aleação e alterar o sangue, a insulina no sangue e o açúcar no sangue, que eles estão ali um contrarregulando o outro. Às vezes utilizar a medicação errada. Então essas causas que eu estou citando agora é o quê? Que são causas possíveis de alteração da glicemia sanguínea, que favorecem um estado hiperglicêmico sanguíneo, que é automaticamente inflamatório, mas suscetível a doenças, tá? Outros erros comuns, a pessoa conserva errado medicamentos, principalmente insulina, ou sedentarismo, alimentação regular. A gente vai detalhar isso nos próximos bate-papos, tá? Bastante informação para a gente poder agregar. A parte emocional, poxa, conta vários pontos. O estresse altera a glicemia. Se você mede agora, passa um nervoso, mede em seguida, a glicemia altera. O sono alterado vai influenciar a glicemia, tá? Pessoas que fazem uso de bomba de infusão de insulina, também pode acontecer alguns erros. Tem que ter toda uma questão ali, uma orientação boa para poder fazer um uso correto dessas bombas de infusão, tá? Tratamento inadequado, pessoas que não fazem um segmento adequado, não usam medicações de maneira correta. Então, eu já comentei isso, né? Quanto tempo a pessoa já vem com diabetes instalado? Isso também vai favorecer mais desequilíbrios. Quanto mais tempo, tem uma tendência ao corpo estar mais suscetível a oscilações, porque muitas vezes a pessoa vai cada vez mais perdendo a participação do pâncreas funcional no corpo. Se a pessoa vem com outras complicações, outras doenças, outros desequilíbrios, isso favorece que o diabetes fique mais controlado, tá? Então, por exemplo, se a pessoa vem já, né, com problema de diabetes, além do diabetes, vem com alterações de pressão arterial, de lípides, de inflamações, de alergias, outras doenças inflamatórias, autoimune, tudo isso pode favorecer um desequilíbrio da saúde como um todo e mesmo do controle glicêmico, tá? Tem uma tendência, como eu já disse, pessoas com mais de 60 anos, 60 ou 70 anos entrar como critério de gravidade nesses problemas todos, tá? Vai mudar um pouquinho de 60, 70 anos de acordo com a referência. Então, estão conseguindo entender um pouquinho o tanto de fator que a gente que está ali na rotina de pessoas leigas no assunto na área médica que podem ficar atento se está ou não errando em algum desses aspectos, seja numa rotina saudável, né, quando está tudo bem, ou quando se instala uma doença. Então, essas são algumas dicas legais para vocês anotarem e ficarem atentos mesmo, tá? Às vezes, alguns erros, algumas alterações de glicemia sanguínea são provenientes de algo que você pode modificar ou que você esteja fazendo errado, tá? Então, entendendo um pouquinho mais essa questão do diabetes, o quanto isso altera na fisiologia do desenvolvimento da doença, num artigo que foi publicado pela Revista Brasileira de Análises Clínicas, sugere o quê? Que quando a gente fala no SARS-CoV-2, coronavírus, os estudos estão demonstrando que essa infecção ela acaba por ativar respostas imunes inatas e adaptativas, só que de uma maneira que não é harmônica. Esse que é o problema. Ela tem essa capacidade de ser realmente assim, mais devastadora, esse vírus, tá? Por exemplo, a resposta que eu comentei, né, a resposta inflamatória inata, ela vem descontrolada e a imune, que temos também adaptativa, também vem prejudicada, ou seja, elas não desempenham o seu papel da melhor potencial, tá? E aí, consequentemente, a gente tem mais danos teciduais, tanto no local específico do corpo, ou mesmo de uma maneira sistêmica, tá? Então, esse vírus realmente ele é danadinho mesmo, assim. Vou dar um exemplo agora que vocês vão ver que ele é bem mais que, por exemplo, a SARS, né? Outra situação que eu comentei de infecção síndrome respiratória aguda grave, que foi pelo um outro caso sem ser o SARS-CoV-2, no caso SARS-CoV. Então, olha só, então muitos desses pacientes que têm essa infecção severa por Covid, eles têm, quando é dosado sanguíneo, os marcadores inflamatórios estão bem elevados. Lembra que eu falei daquela tempestade de ocitocinas, que são essas substâncias pró-inflamatórias? Então a gente poderia citar algumas, como interleucina 6, interleucina 1B, interleucina 2, interleucina 8, 17, o CSF,
São vários, tá? Não vou citar aqui, mas todos eles que você dose e fala assim, caramba, tá tudo alto agora. Então tem essa influência que os estudos estão sugerindo que no SARS-CoV-2 é mais acentuada ainda, tá? Você tem essa ativação conjunta de múltiplas citocinas. Tem algumas doenças que você tem alteração, mas são menos e em menor quantidade. Ela é bem exacerbada nesse caso, tá? Isso tudo, né, essa tempestade aí acaba por ser perfeita para desenvolvimento de doenças num quadro mais grave, tá entendendo? Então, ou seja, né, do que eu venho falando até agora, você tem uma hiperglicemia, você tem um estado, né, onde você mantém alterações sanguíneas elevado de açúcar, então isso por si só já é inflamatório, principalmente nos casos de pessoas não controladas, mas somadas às alterações metabólicas, diabetes, doenças cardíacas, doenças de base, cânceres, doença respiratória. Então você tem o quê? Um processo imunológico ali acontecendo com um ambiente inflamatório, né, propenso a, né, transbordar o copo d'água ali. Então, claro que você vai ter doenças num quadro mais grave e com tratamento mais delicado, tá? Então, as evidências estão mostrando justamente isso, que diabéticos internados com Covid têm mais tempo de internação hospitalar e complicações graves e mais mortalidade, vista aquelas estatísticas que eu citei. 3 vezes mais chance de infecção grave e 2 vezes o dobro de mortalidade, quando comparado com pessoas sem diabetes, que é o nosso foco de hoje, tá? Então, é bem delicado isso. A gente está diante de um corpo que tem uma hiperreatividade do sistema imune, mas ao mesmo tempo é desordenada, produz um monte de células, mas as células vêm muita célula inflamatória. É isso que a gente vê quando a gente está vendo doenças mais complexas. Essas disseminações vasculares, alterações de coagulação, é uma bagunça interna. A gente, médico, acaba por quase que assistir assim e ver a nossa, de certa forma, com todo esse arsenal que temos, uma vez que a gente já está falando de um paciente em ambiente hospitalar, apesar de todo esse arsenal que a gente tem de medicações, que a gente consegue modular várias questões do nosso corpo, a gente vê que chega uma hora que a gente fala assim, nossa, realmente só Deus para poder conduzir isso da melhor forma que precisa ocorrer. Porque realmente é uma bagunça e cada corpo reage de um jeito. E nem sempre, né, a gente consegue dosar todos esses detalhezinhos, até porque não vai mudar muito no que a gente tem para modificar. Então é muito interessante, que agora talvez para algumas pessoas mais, outras menos, mas quando a gente avalia, por exemplo, você tem essa hiperreatividade do sistema imunológico, então bagunça, às vezes o corpo fica até atacando mais do que ele deveria, ataca as células erradas, que é o que explica, vou falar agora adiante, alguns acontecimentos que levam ao diabetes tipo 1, né, que tem estudos sugerindo que é por quê? Porque o corpo fica hiperreativo, né, ele fica todo irritado, ataca vírus, ataca células do corpo, tenta diminuir essas citocinas, né, essas substâncias que estão circulando no sangue, que estão inflamando, tentando tirar esse indivíduo, essa inflamação, e o corpo nessa confusão. Uma das medicações que nós médicos utilizamos, que também tem estudos que provam a favor e contra, tá? Só para vocês entenderem uns raciocínios, por exemplo, o uso dos corticoides. Então, às vezes a gente tenta segurar um pouquinho os processos inflamatórios, né, porque o corticoide tem essa capacidade de inibir lá no início da liberação de algumas substâncias inflamatórias, né, para quê? Para tentar segurar essa hiperreatividade do corpo. Só que é aquela faca de 2 gumes. Por um lado você diminui isso, só que o corticoide tem outras questões também, que uma vez que você segura essa reação do corpo, você está segurando também os exércitos de defesa do nosso corpo. Então, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Mas é a hora que a gente entra com todos esses estudos para tentar sentir da melhor forma e qual que é a melhor conduta, tá? O outro problema que eu citei agora de passagem é com relação a essa desregulação, né, da coagulabilidade sanguínea. Então, você vê que no diabético, nesse processo, né, do Covid, estudos estão sugerindo que ocorre sim mais chances de desenvolver eventos tromboembólicos, tá? Então você tem esse desequilíbrio entre coagular e o anticoagulante do corpo, né, a fibrinólise. Olha que bagunça que isso faz no nosso corpo, né? E quanto mais a gente estuda o nosso corpo, por isso que eu falo que esse templo que a gente tem, a gente deve cuidar dele da melhor forma, porque é muito perfeito. Quanto menos intervenção nele, melhor. Ele sabe fazer todo o processo, todo o caminho. A sua natureza, a nossa natureza do nosso corpo, ela é perfeita. Tá? Então, uma vez que a gente simplesmente dá para o nosso corpo o que ele precisa, que é a medicina que eu gosto de praticar, a gente confia no processo como um todo. E certamente vai utilizar muito menos medicações na vida como um todo.
Tá? Por quê? Porque o dia a dia já é uma manutenção. A nossa rotina ela é em prol de uma manutenção da saúde. Só que são manutenções sem efeitos colaterais. Manutenções que nos trazem bem-estar. Que são atitudes que tiram a gente da zona de conforto. Vai ter que fazer uma atividade física, vai ter que parar de comer uns porcariados, vai precisar levantar do sofá, fazer esse coração bater mais rápido, suar um pouquinho a camisa, vai ter que resolver melhor os relacionamentos, cuidar das mágoas, trabalhar o perdão, vai. Só aí que você vai curar lá na raiz e vai ter uma saúde plena. Bom, por isso que, voltando, desculpa o parênteses que eu vi, mas é porque a hora que eu falo, é isso, sabe? É isso que a gente deve focar na nossa vida, porque dessa forma a gente vai conseguir, sim, ser seres melhores, evoluirmos. Então, quando eu falei que um outro problema, além das questões inflamatórias exacerbadas, hiperreatividade do corpo, dos anticorpos, acaba utilizando corticoide, nesse processo onde a gente está falando em hipercoagulabilidade, eventos tromboembólicos, coágulos, sangue fazendo coágulos, esse desequilíbrio em produção de coágulos e essa quebra desses coágulos pela fibrinólise, uma das medicações que são avaliadas, no caso, para utilizar com diabéticos, ou mesmo pacientes em situações graves, é, por exemplo, o Clexane, um anticoagulante, porque a gente não quer que forme esses trombos. Muitas pessoas que juntam essas comorbidades acabam morrendo de um evento tromboembólico. Tá? É delicado. Vocês estão vendo que esse desequilíbrio metabólico, tá? É que gera essa morte no final das contas, esse pior cenário. Tá? Estão entendendo? Então vamos lá. Só uma rápida passada para quem quer estudar um pouquinho mais aí quando a gente fala em marcadores. Um estudo bem detalhado que eu encontrei, ele fala de alguns receptores, para vocês darem um Google aí depois. Pesquisem sobre as células humanas que expressam o AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, tá? A sua relação com a... Vocês vão entender isso no final, hora que eu fechar o emaranhado, tá? A relação da glicoproteína spike S, que está ali no envelope viral, tá? E também o RBD, que é o domínio de ligação ao receptor, que vai fazer essa mediação, interação receptor entre o vírus e essa célula que eu comentei aí, humana, a angiotensina, enzima conversora de angiotensina 2. Falei muito rápido, né? Enzima conversora de angiotensina 2, tá? Estudem sobre isso. Por quê? Porque é daí que eles estão tirando as explicações do porquê esse danado do Covid-19 é mais grave que outros, por exemplo. E aí, a hora que eles comparam, por exemplo, com a SARS-CoV, que eu comentei que é um outro corona aí que já causou uma incidência grande de quadros síndromes respiratórias, o Covid, ele chega a ser 10 a 20 vezes maior essa capacidade aí de expansão viral, de replicação, de contaminação, tanto o corpo quanto o próximo, tá? Então é bem interessante. Para quem quiser aprofundar um pouquinho nesse material, eu posso até passar o link depois de onde eu retirei esses dados, nesse específico, e é bem interessante, tá? E aí, justamente seguindo esses estudos, essa expressão exacerbada desse marcador que eu citei, o AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, é o que eles apontam como o principal porta de entrada para o SARS-CoV-2 no pulmão. Então a gente tem esse receptor em várias partes do corpo, tá? Que é o local mais cometido do SARS-CoV-2. E também a gente tem receptores que estão, por exemplo, no intestino, nas células hepáticas, renais, estão super expressos nas células betas pancreáticas. Por isso que eles falam, olha, daí que eles explicam por que as pessoas cometidas pelo SARS-CoV têm mais chance de ter problemas com diabetes, que vai desde um diabetes tipo 2, as pessoas, vou falar agora adiante, que as pessoas têm mais chance de desenvolver, estudos estão sugerindo que pessoas que têm Covid têm chance de desenvolver mais diabetes num segundo momento, e mesmo desenvolver também diabetes tipo 1, após uma infecção, aqueles que não tinham, tá? Vocês vão entender logo adiante. Só para quem está um pouquinho antenado nas questões de enzima conversora de angiotensina, a gente tem também que são homólogas, que a gente utiliza na parte de controle de pressão arterial, tem até medicações que fazem mecanismo aí, vão atuar bloqueando ou não, enfim, mas são homólogas, mas são funções distintas, tá bem? Bom, então,
como fiz aqui um spoilerzinho falando da questão do quem teve diabetes, quem teve o Covid, tem mais chance de desenvolver diabetes. Tem estudos sugerindo isso também, infelizmente, tá? Aquelas pessoas que passam por um processo infeccioso estão sendo mais diagnosticadas, processo infeccioso pelo Covid-19, estão sendo diagnosticadas uma incidência um pouquinho mais alta com diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2, tá? Esse foi um trabalho publicado no periódico Diabetes, Obesity and Metabolism, tá? Em 27 de novembro de 2020, tanto quanto recente. E aí, esses pesquisadores estudaram quase 4.000 pessoas, 4.000 pacientes, em 8 estudos diferentes, e concluíram que 14,4% das pessoas, mais de 1 em cada 10, foram diagnosticados com diabetes após recuperarem do Covid. E aí, vem as hipóteses. Por que a pessoa teve o Covid, não tinha diabetes e aí depois desenvolve? Estão questionando isso, A gente está tendo algumas consequências dessa infecção, principalmente nos casos graves, tá? E não só, eu estou falando de diabetes, mas a gente tem uma resposta, uma queda de estado de fraqueza, que demanda um tempo para ser restabelecida, visto que realmente é um vírus atípico. Bom, então, com relação a estudos que sugerem o porquê, as pessoas estão desenvolvendo diabetes depois de adquirir, de passarem por um processo dessa síndrome respiratória. Alguns falam o seguinte, às vezes a pessoa já até era pré-diabética, eu não sabia, realmente essa é uma hipótese, visto que a gente tem muitas pessoas pré-diabéticas que não sabem que são. E também, tem também o corpo já vinha num déficit. E aí, por aquele mecanismo de predileção do ataque, desse processo de replicação, por aquele mecanismo que eu comentei, mediado pelo sistema de angiotensina, enzima conversora de angiotensina 2, que tem uma predileção por células beta-pancreáticas que produzem insulina, também pode ser uma explicação. Então acaba por atuar, vai estragando o corpo, vai dar um tiro aqui e ali, o que estava às vezes para ser derrubado, às vezes, vem o diagnóstico, tá? E também a questão que eles trazem, mas e aí, diabético tipo 1 também? Outros autores também já estão sugerindo essa possibilidade do Covid favorecer o desenvolvimento de diabético tipo 1. Não está claro ainda se isso é verdade ou não e se isso está, até que ponto pode se relacionar, tá? Mas estão sim já sugerindo. A melhor teoria até agora que eles chegaram foi justamente que ocorre um ataque de todo o sistema imunológico de uma maneira exagerada. E aí acaba por destruir células ruins, que devem ser sim destruídas, e células boas nessa briga aí contra o vírus, tá? Também, uma outra questão é da resposta imunológica, como eu citei, atacar células, por exemplo, virais e células beta-pancreáticas. Enfim, a gente sabe que tem estudos, por exemplo, saindo um pouquinho do Covid, entrando no desenvolvimento diabético tipo 1, existem alguns estudos que sugerem, por exemplo, que laticínios favorecem o desenvolvimento de diabetes tipo 1 em jovens. Tá? Então, o que seria isso em outras palavras? A criança que foi amamentada e mesmo depois do desmame continuou com laticínios, com o consumo de laticínios, no sentido mais amplo, aí, seja desde o leite ou os derivados, pôde favorecer essa confusão do sistema imunológico que queria atacar uma célula, por exemplo, a proteína do leite, acaba por atacar as células beta-pancreáticas, que produziriam insulina. E aí a criança ou adulto jovem deixa de produzir insulina e se instala então diabetes tipo 1. Que o tipo 1, para quem não está familiarizado, é aquele em que você tem esse processo autoimune, você não tem mais células produzindo insulina. Tá? Geralmente é mais acometido os jovens. Enquanto o tipo 2, que é 90% dos casos de diabetes, por volta, você já está diante de um cenário de... que bom, Ana, que bom que você está gostando dessas informações. É isso aí, a minha ideia é isso. As pessoas ouvem e falam, caramba, preciso avaliar isso melhor. E aí a hora que a pessoa tem aquele insight, de, poxa, talvez a gente pode fazer mais uma mudança na nossa vida. E aí... Perfeito, aos pouquinhos as pessoas experimentam e às vezes ela pode checar com os exames, depois das melhoras, pode checar com as suas percepções, Então, voltando, diabético tipo 1, é essa questão autoimune, precisa de insulina e tratamento desde o início, em regra. O tipo 2, ele tem um pâncreas funcionando ainda, mas é o resultado de anos da vida que foi
fazendo mau uso, né? Gastou insulina além da conta para controlar o açúcar sanguíneo, pode estar somado ou não a outros fatores aí, imunológicos. E aí, nesse caso, você tem um quadro mais gradual, que atinge geralmente pessoas de meia idade em diante. Cada vez está cometendo pessoas mais novas, que seria esse 90% dos casos de diabetes tipo 2, está relacionado ao estilo de vida. Ah, meu pai, minha mãe, vó, tio, tia, tudo tem diabetes tipo 2, vou ter também. Calma. E a parte genética influencia menos de 20%. Não use essa desculpa, hein? Não para cima de mim. Só vai falar isso para quem não sabe dessa estatística. Lembre-se que, se você não consumir carboidrato, que é aquele trabalho que eu comentei, Dr. Gabriel Kuss, que eu pude seguir várias vezes, é o quê? É que quando a gente reverte um quadro de um desequilíbrio sanguíneo e do controle glicêmico, nada mais é que o quê? A gente tira o que altera. Você consegue, né? Se você não comer nada, não tem como ter açúcar para subir no seu sangue. Você vai utilizar umas reservas suas ali, que o fígado vai liberar gordura, mas você não vai fazer hiperglicemia se você fizer jejum, por exemplo, um diabético, tá? Então, uma pessoa que entra num jejum, como a gente já fez alguns processos, é bem interessante, quem sabe no futuro a gente faz até, procura algumas pessoas para fazer um depoimento, para a gente compartilhar essa possibilidade, se bem que tem no meu canal do YouTube depoimentos sobre o retiro, de pessoas que viram isso acontecer. Então a dificuldade nossa é o quê? É conseguir sustentar. Por isso que é importante construir um meio favorável, uma dispensa com alimentos saudáveis, pessoas que contribuem com uma alimentação saudável no lar, pessoas que podem ajudar na preparação e ser forte o suficiente para se amar mais do que um prazer no alimento. Bom, então, exposto isso, todas essas possibilidades, como eu citei, né, o diabetes tipo 1, tem estudos sugerindo que, infelizmente, processos infecciosos como o do SARS-CoV-2 pode favorecer o desencadear de tanto diabetes tipo 2 quanto diabetes tipo 1 após a infecção, tá? Bom, foi aqui já 1 hora de live. Bom, Renato, eu agradeço, viu, seu relato aqui, que o retiro é muito bom. Eu falo para as pessoas que retiro é um presente que a gente se dá. Não é fácil a gente conseguir tirar aí uma semana, 10, 20 dias do mês para poder olhar para nós, mas olha, é aquela hora que a gente se reconecta com o todo, tá? Eu vou deixar aberto aqui para se alguém tiver alguma pergunta e já adianto que compartilhe essa live com outras pessoas, envie para as pessoas que podem se beneficiar. Eu vou fazer mais lives, se vocês terão mais vídeos, serão provavelmente 4 partes, essa é a primeira delas, em que eu vou falar vários assuntos detalhados para que vocês possam compreender, ter instrumentos suficientes para mudar, para implementar na rotina de vocês, tá bem? Vou deixar aqui aberto para vocês mais um pouquinho aqui para perguntas e queria trazer só uma questão que me perguntaram, dando uma pincelada aí, que às vezes pode até conversar um pouquinho mais depois, mas é com relação ao impacto que esse nosso isolamento, esse nosso distanciamento social pode causar na nossa saúde como um todo, tá? Sônia, obrigado também, viu? Então vamos falar um pouquinho só desse impacto social agora para a gente concluir. E é isso aí, né, Cris? Se amar mais do que o prazer no alimento. Trabalhar o ego, né? Trabalhar os prazeres. Então, o que eu queria dizer para vocês, a gente recomenda, claro, o distanciamento social, mas isso não é um isolamento em todos os níveis, até mesmo em casa, ficar quieto, não conversar com ninguém. Não. Hoje em dia a gente precisa usufruir da videoconferência, das ligações. Então eu super encorajo todos vocês a alimentarem esses meios de comunicação. É inevitável a gente, nesse momento que a gente está vivendo, século XXI, a gente não ter isso como um hábito. Vai ser algo que vai ser construído aos poucos, mas crie já. Sabe aquela pessoa que te deu uma intuição? Pô, lembrei daquela pessoa, manda uma mensagem, faz uma ligação, manda um vídeo. Não espere o outro retornar com algo para você, mandar pela primeira vez. É isso que as pessoas têm essa mania também. Ah, a pessoa não liga para mim, nisso, naquilo. Que venha de você essa iniciativa, tá? A saúde mental é algo que tem um impacto muito grande na saúde do ser como um todo, tá? As pessoas com diabetes,
especialmente as que já sofrem de ansiedade, depressão, isso se agrava demais, porque ficar em casa, às vezes é um momento em que aquele desequilíbrio que já levou ela ao desenvolver um diabetes se acentue, né? Uma compulsão alimentar, uma ansiedade que a fuga é o alimento. O alimento é uma droga lícita, né? O açúcar dá prazer, mas até que ponto que isso é bom? Né? Até que ponto que vale a pena a gente não segurar um pouquinho, ou na hora que deu fome, na hora que a gente precisar comer algo, a gente coma algo saudável. Essa é a questão. Quando a gente está com fome, a gente fica procurando várias porcariadas na mente para poder consumir. Então, por isso que é importante a despensa saudável. A gente ter um arsenal de alimentos ali saudáveis. Automaticamente a gente vai buscar algo mais saudável, tá? Então, para a gente concluir, eu queria que vocês dessem atenção a todos os aspectos que a gente conversou. Lembrar que esses tratamentos são multifatoriais. Precisa ter essa transdisciplinaridade trabalhando juntos. Precisa de médicos, de especialistas, precisa de nutricionista, precisa de talvez um psicólogo, educador físico. Então, é importante a gente ter essa atenção à saúde mental, tá? Então, só para vocês saberem mais uma estatística bem interessante, que jovens diabéticos tipo 1 são mais vulneráveis a desenvolver transtorno alimentar, chegando a 2 a 4 vezes mais, principalmente cometendo sexo feminino. Então, a gente precisa, sim, ficar atento a nossa situação, a nossa saúde como um todo, tá? A pessoas que têm doença de base, que já têm uma propensão a desequilíbrios, dar uma atenção maior, às vezes subestima, mas não, olha, chegando a 4 vezes maior, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, ela é mais propensa a desenvolver esse transtorno, a acentuar, ou, como eu disse, desenvolver, tá? Então, troque ligações com pessoas positivas. Existem centros especializados de apoio, né? Vocês podem fazer ligações, como por exemplo o Centro de Valorização da Vida, é só discar 188. Mas existem vários grupos, né? Pessoas da sua própria cidade que podem te ajudar, tudo por ligações, tá bem? Com certeza, Pércio, tudo vai somar, depressão grave, vai acentuar, pessoas que já estão ansiosas, são explosivas, tendências a brigas, tudo se acentua no isolamento. Por isso é importante a gente fazer essa manutenção, a gente trabalhar esses processos alimentares, trabalhos pessoais. Esse autoconhecimento vai ser a base para a pessoa conseguir ter forças para se controlar emocionalmente, nos seus sentimentos, nas suas buscas alimentares, tá? Então, eu recomendo a todos vocês que pratiquem a gratidão diariamente, agradeça a oportunidade de estarem vivos, se tem ou não algum desequilíbrio, mas sempre agradeça a abundância do seu alimento, a possibilidade de poder se alimentar, tá bem? E claro, se precisar sair de casa, tenha este cuidado de, se puder pedir para alguém fazer isso, se puder pedir para alguém fazer a entrega na sua residência. E lembrar que às vezes as pessoas saem, aí chega, usa máscara, lava a mão, mas esquece que a chave do carro que pegou um produto, relou na chave do carro, o celular que ficou consultando algo ali, que seja no mercado, tá tudo contaminado também, tá? Então a gente precisa ter um cuidado em todos esses níveis e ficar atento que às vezes a gente tem uma visão restrita e a gente fazendo todos esses movimentos com calma, sem ansiedade, a gente vai perceber que a contaminação vem de vários lados. E esse cuidado, principalmente em situações onde a gente está com o sistema de saúde praticamente colapsado, se chega muita gente precisando de leitos, etc., isso se agrava num grau em que às vezes não tem esse local para essa pessoa poder fazer o tratamento com suporte avançado de vida. Certo? Resumindo, para vocês memorizarem, diabetes e Covid-19. Estamos falando em processo inflamatório exacerbado, alterações de coagulação, resposta imune exacerbada ou em desarmonia, agressão direta do vírus sobre as células pancreáticas e toda essa alteração no nosso corpo, trazendo um desfecho potencialmente mais severo. Eu desejo a vocês que sejamos, a todos nós na verdade, que sejamos sábios desde já e que a gente possa reduzir os nossos riscos nas pequenas mudanças, fazendo essa medicina na simplicidade, como eu costumo dizer, com pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Compartilhe este vídeo, salve para assistir em outro momento e fique atento que virão mais algumas séries desta sequência falando sobre o diabetes. Um grande abraço e até uma próxima.
Namastê.